O Cruzeiro é o novo líder da competição. Posse de bola é meu, né? Sabe o quê, né? Falando é o nosso. Me dá a sonora do Renato Gaúcho aí. Primeiro a do Renato e depois me dá a do Léo Jardim. Primeira sonora do Renato, vai. Mas sobre a posse de bola, eu vou te contar uma historinha o que é posse de bola. A posse de bola é o seguinte, teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela pra jantar. Levou pra jantar, luz e velas, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi pra boate. Isso ele pegou na casa dela umas 9 horas, ficou jantando até umas 11h30, meia-noite, levou ela pra boate, ficou até 5 horas da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí na boate chegou um amigo meu e conversou com essa mulher 15 minutos. Levou ela pro motel. Entendeu a moral da história? Pra quem não entendeu, eu explico outra hora. Então, posse de bola, gastou a saliva, 8 horas, 7 horas. Em 15 minutos, meu amigo levou pro motel. Ganhou o jogo. Beleza, Renato. Agora me dá o Léo Jardim aí. O Cruzeiro, então, levou pro motel. Bem, em relação à importância da posse de bola no futebol, claro que ela é importante, mas eu estou a rir porque eu li qualquer coisa sobre o treinador do Fluminense a falar de posse de bola, que eu não vou estar aqui a repetir. Mas eu acho que a nossa equipa é uma boa equipa. Eu acredito que uma equipa tem que jogar nas várias fases do jogo. As várias fases do jogo muitas vezes tem que jogar em transição, outras vezes tem que jogar no futebol mais apoiado. Foi isso que eu disse. O nosso primeiro golo, nós circulamos a bola, fomos à esquerda, fomos à direita, procuramos o espaço e depois uma posse no meio campo adversário. A gente conseguiu descobrir o Mateus. Há 3 dias atrás fizemos um gol com o Grêmio, que tivemos 2 minutos com a posse de bola e circulamos, e quando o Romero encontrou por dentro o passe no Caio. E também temos os momentos que estamos mais baixos e temos espaço para fazer transição. Eu acho que uma boa equipa tem que saber viver nestes 2 momentos que é o jogo. É como em times defensivos, quando conseguimos pressionar alto e temos o bloco no meio campo adversário a pressionar alto, mas também temos que sofrer quando o adversário consegue ter a bola no nosso meio campo, estarmos mais juntos, mais próximos e defender os interesses da equipa e não sofrer golos. Mas dos 2 momentos a gente tem que saber que mesmo defendendo de baixo pode-se atacar e mesmo defendendo de alto, recuperando a bola também pode-se atacar. Por isso temos que saber dar resposta às 2 situações que é o futebol. Eu não acredito numa equipa que não seja versátil, numa equipa que não tenha a capacidade de analisar os momentos do jogo e dar resposta. Bom, isso é que eu chamo de verve, né? É um negócio impressionante. Não, e é tão interessante como que, assim, fala sobre o tema, né? Ele fala e explica sobre o tema, faz todo mundo entender de forma prática e fácil. De verdade, que hoje eu acordei, assim, preso na ideia que o Cruzeiro é um grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro de 2025. A idade, Elton, não que eu seja velho, muito antes pelo contrário. Inclusive fiz uns exames ontem pela manhã, os resultados saíram hoje pela manhã. Passou? Meu irmão, eu tô gostoso demais. Porque não tem condição do homem de 50 anos estar com... Pode dar um piripaque daqui a pouco, não tem problema, porque as raivas que você passa, né? Umas desgraça que fica beirando a gente. Mas eu tô gostoso demais. Tá limpinho? Nossa, então vamos sujar isso aí. Hoje eu vou na churrascaria, hoje eu quero comer o espeto, irmão. Eu falei o espeto pra não falar o garçom. Então hoje eu vou estralar, mas sem dó. Agora, sabe o que acontece? Eu gosto muito do futebol eficaz. E por quanto tempo, Valu? Por quanto tempo eu lutei? Quer ter razão não, tá? Por quanto tempo eu lutei dizendo que um treinador bom pra mim é aquele que sabe operar o seu time de várias maneiras, que não tem só um jeito de jogar. Se precisa atacar, ataca com qualidade. Se precisa se defender e sair no contra-ataque, ele também faz. E sabe flutuar isso aí durante um jogo. A aula que ele deu agora nessa sonora. Exatamente. Porque é normal, pelo amor de Deus, cara. É absolutamente normal que você vai tomar pressão do Fluminense no Maracanã. O Fluminense vai tomar pressão de um Palmeiras, vai tomar pressão de um Flamengo, vai tomar pressão do próprio Atlético. Você vai tomar pressão de um São Paulo, de um Bahia, de um Fortaleza nos melhores momentos. Você vai tomar pressão. Sim. É normal. O jogo em 90, 100 minutos, é normal que 30, na pior das hipóteses, que em 30 minutos você sofra com o adversário que tem qualidade também. E ontem o Cruzeiro aconteceu isso, cara. Primeiro tempo, Cruzeiro bem, lúcido, né? E no segundo tempo é normal que o adversário cresça. Mas aí não adianta crescer. Você tem posse de bola, você sufoca a bola na trave, o goleiro pega, mas você vai lá e pá, 2 lances, mata o jogo e ponto final. E é líder. Agora eu queria perguntar pra vocês aqui, que outro time hoje no Brasil, pode vir falar Flamengo, Palmeiras, que você não tem razão. Gente, ninguém tá dizendo aqui que já levantou caneco, não. Ninguém está jogando futebol tão objetivo você tá pensando? e tão eficaz quanto o Cruzeiro. Não, você tá pensando assim, qual outro time joga um futebol tão interessante quanto o Cruzeiro? Hoje não tem. Nenhum. Futebol tão interessante quanto o Cruzeiro não tem. Valor, já vou passar pra você falar, porque você precisa. Você precisa! O povo quer ouvir o Valor. O povo quer ouvir o Valor. Guarda aí. Mas ontem, quando o jogo. O jogo tava 0x0. 0x0. Uns 2 minutos antes do Cruzeiro fazer o primeiro gol, eu pensei assim, olhando o jogo do Cruzeiro, eu falei assim, velho, esse time tá pronto pra conquistar algo. E eu olhei assim, efetivamente, para posicionamento do Cruzeiro, falei assim,
É a cara de ganhar uma Copa do Brasil. Porque tá um time falou isso comigo ontem durante o jogo. Tá um time tão certinho e tão amarrado e tão intenso pra tomar a bola do adversário, que é a cara daquele time que consegue bons resultados jogando fora de casa e depois faz o resultado aqui, né, no mata-mata, jogando em Belo Horizonte. A cara. 2 minutos depois, ou 3 minutos depois, eu olhei que já tinha feito o gol, né? Falei assim, cara, esse time tá pronto pra ser campeão brasileiro. Jogando a forma que ele tá jogando, consistente como tá jogando, com intensidade, gostando de fazer isso, um jogador jogando pelo outro. O Matheus Pereira, velho, piada, hein, irmão? O que você tá jogando, hein? Piada. Só pra lembrar, em 2 jogos, 4 assistências. O cara tá voando, um absurdo. E aí sempre você olha pro coletivo, fala assim, velho, se o campeonato brasileiro é um campeonato de regularidade, a regularidade dos atletas do Cruzeiro é um absurdo. Valor, por favor, desabafe. Bom dia pros amigos, bom dia a quem nos ouve. Cruzeiro tem um jogo realmente muito sólido, né? Acho que ontem a gente pode dividir o jogo em algumas etapas, pensando em minutos. Os primeiros 13 minutos do Cruzeiro, o Cruzeiro tá jogando no Maracanã, mas se sentindo como no Mineirão, essa que é a verdade, né? Pressionando muito o Fluminense, como eu esperava que o Cruzeiro pressionasse, e acho que dos 13 aos 26, o Fluminense devolve esse domínio, porque é o Fluminense, e a gente viu o Fluminense fazer na Copa do Mundo de Clubes o que nós vimos. E aí o gol do Cruzeiro saindo aos 28, né? Numa jogada de ataque do Cruzeiro, depois o Cruzeiro acaba perdendo a bola, e a briga, né, pra querer retomar, a gente tem que lembrar, esse time que luta tanto pra recuperar a bola, tem umas estatísticas aqui de desarme do Cruzeiro no jogo, é uma coisa absurda. O Matheus Pereira desarma e chuta, e o Fábio faz uma defesa, esqueci até o adjetivo que o Jardim usou no chute do Matheus Pereira, né? Uma pancada, é realmente uma coisa absurda o que é capaz de fazer o Fábio. E no escanteio, o Fabrício Bruno acaba fazendo o gol, e daí por diante o Cruzeiro melhora. O segundo gol é um segundo gol de uma equipe extremamente treinada, né? São 3 toques na bola. O Fagner, que pra mim, com atuações contra Grêmio e Fluminense, já retoma novamente a titularidade do lado direito, fez uma partida absurda ontem, marcando ora o Arias, marcando ora o Soteldo, e detalhe, né? 0 violência, sem cartão amarelo. Você não vê falar-se muito de cartões amarelos com relação ao Fagner. Ele toma essa bola, acha o Matheus Pereira, e o passe do Matheus Pereira é uma coisa extremamente pornográfica. Sabe não tem outra expressão pra falar, porque é como no vôlei. Sabe a bola de tempo no vôlei? Isso. Que quando o levantador levanta, o meia de rede tá subindo, quando ele baixa a cabeça pra fazer o passe, o Caio Jorge tá do lado direito. Só que ele sabe que o Caio Jorge vai fazer um movimento pro lado esquerdo. E aí ele finge que vai dar uma batida e tira o peso da bola. Ela sai cortando a defesa, parecendo assim, que tá teleguiada. Você não teve a impressão que quem tava na marcação dele naquele momento, hein? Eu não lembro. Do Caio Jorge? Não, do Matheus Pereira. O Thiago Silva precisou de sair. É porque é o seguinte, quando ele para a bola, ele espera o momento do Caio Jorge entrar. Isso. Eu pensei que ele fosse, na hora que eu tava vendo o jogo, eu pensei, ele vai dar uma finta pra fora, né? Ele vai puxar pra fora. Eu pensei que ele fosse dar uma finta pra dentro. Isso. Eu pensei que ele fosse driblar. Cara, ele atrasa um pouquinho o movimento e dá na medida. Ele faz um gesto corporal contra o passe que ele dá. É assim, é uma coisa... Falando em gesto corporal, você pegar uma bola de perna direita que vem da esquerda, rasteira no tempo certo, como o Caio Jorge fez... Isso não é tão simples, né, HG? Quanto parece. Só empurrou pras redes. Se o Caio Jorge abre as pernas e a bola passa, tinha um terceiro jogador que vinha nas costas do Caio Jorge ali. Quem que era, hein? Eu não lembro, mas é aquela coisa do... Não, Eduardo. Wanderson. Grande partida, mais uma do Mais uma do Wanderson. Operário. Christian, um absurdo. Aqui, o Cruzeiro dobrava, como basquete, o Arias pegava a bola no setor do campo, pelo lado esquerdo. O Fagner fechava. O Christian vinha dobrar. Do lado. Aí o Arias tocava, o Christian saía. Aí tocava a bola... Cara, é assim... Sincronismo. Cara, incessantemente, quantas vezes os caras... O que correm, o Christian e o Wanderson, pra auxiliar, pra selar esse lado do Cruzeiro... É comovente, cara, ver como que os caras pensam em equipe, entendeu? É comovente ver como os caras, em momento algum do jogo, enquanto o Christian esteve em campo, ele deixou o Fagner, mesma coisa do outro lado. E eu falei ontem, né, que eu pensava de fato que ele não estava pronto, pelo amor de Deus, na partida que fez o Cauã Prats. Impressionante. Que absurdo. Surpreendeu a escalação dele. Perdão, Miguxos, errei. Totalmente, me surpreendeu. Jogou e assim, tem que levar em consideração, o William não estava bem, tanto que o William joga entre os 18 da segunda etapa, mas o Cauã, enquanto esteve, ele irritou o Arias a tal ponto, que quando ele é substituído e ele malandramente sai andando, o Cruzeiro tá caminhando, o Cruzeiro tá ganhando de 2-0, gente. O Cruzeiro levou a bola na trave. Claro, nós estamos falando de um time que derrotou a Inter de Milão, vice-campeão da Europa. Nós não estávamos falando tudo que nós falamos do Fluminense na semana passada, jogando nos Estados Unidos, o Cruzeiro ganhou desse time no Rio de Janeiro, com mais de 45 mil pessoas no Maracanã. Então você vai ter uma... Eu não acho que... o Cruzeiro entregou a bola pro Fluminense. Eu não compro esse discurso. Eu acho que, como disse o Jardim, o Cruzeiro jogou todas as fases do jogo. A fase de pressionar o Fluminense. Depois que faz o 2-0, cara, a impressão que eu tinha com 2-0 pro Cruzeiro era, o Cruzeiro vai fazer o terceiro. O Cruzeiro não tirou o pé.
O Cruzeiro continuou dominando o jogo. E aí vem pro segundo tempo, o Renato Portaluppi coloca o Serna, que entra muito bem, e enquanto o Cauã Prats estava... Ele não se arrumou, ele estava do lado direito. O Renato Portaluppi conhece o William, sabe que o William não é um grande marcador como é o Fagner, troca o Serna de lugar e coloca o Serna pra jogar em cima do William. E ali o Fluminense começa a criar situações. Tem um chute do Thiago Silva, dizia no Vidalba, e o Vidalba é baixo, não pode jogar porque não ganha duelos aéreos. Ganhou 9 de 11. Ganhou 9 de 11 duelos aéreos. Então, HG, só pra terminar, tá todo mundo muito consciente do que tem que fazer. O Gabigol terminou o jogo indo fechar, lado direito, junto com o Fagner. E o Cruzeiro, que começou jogando num 4-4-2 ou num 4-2-3-1, termina num 5-4-1, com o Jardim entendendo. É momento de fechar a casinha, como vocês gostam. Casinha, sim, casinha. Né? É momento de fechar a casinha. 3 zagueiros, porque o Renato foi empilhando os jogadores de ataque. Uma partida realmente gigantesca do Cruzeiro no Maracanã. Não tem um jogador do Cruzeiro que a gente olha e fala assim, esse cara não foi bem ontem, né? E quando a gente vê o Cruzeiro jogando, você vê que é um time que comprou a ideia do seu treinador, né? É um time que joga um conjunto, onde um corre pelo outro, né? Não tem vaidade. Você vê um time em que você tem o seu maestro, que é o Matheus Pereira, tá jogando muita bola. Impressionante como ele participa de todas as jogadas ofensivas do time. Ninguém tem mais assistências, Breno, nesse momento no Campeonato 14, Brasileiro. né? Não, no Brasileiro. Tem 5 no Brasileiro e 7 na temporada. Na temporada são 7. Não são 14? Não, 7. E um time, 14 é o Arias. E um time que sofre uma pressão como sofreu ontem, mas o Valu falou muito bem, na hora que sai pro contra-ataque, no segundo tempo, né? Se ele pega um Fluminense aberto, ainda se tivesse um pouquinho mais de capricho, poderia ter feito o terceiro gol. Sim. Claro que tem hora que você tem que ter sorte mesmo. 3 bolas na trave, mas isso aí faz parte do futebol, né? E você tem um cara inspirado, né? Porque, pô, Caio Jorge, posicionamento, tá sempre no lugar certo, na hora certa. É perna esquerda, é perna direita, é de cabeça, não importa. E a única coisa que eu acho que agora o Cruzeiro tem que se preocupar, né? Mas eu acho que o Pedrinho hoje tá com uma condição financeira muito tranquila pra poder lidar com isso, né? É o que ele falou ontem depois do jogo, né? Que ele tá recebendo as propostas aí, que tá na mão da diretoria, porque hoje o Cruzeiro não pode perder ninguém. É isso. Eu acho que a única preocupação que o Léo Jardim tem que ter, o Valu, não sei se você concorda. Eu concordo, falei ontem, inclusive, questão de saúde. Não, é a questão das peças de reposição, sabe? Por exemplo, o Marquinhos entrou ontem. Eu acho que ele não tá ainda no mesmo nível, claro, dos demais. Mas eu falo assim, hoje você se perde um Matheus Pereira, a única questão que eu penso é, se você perde o Matheus Pereira, se você perde um Caio Jorge, será que a peça que vai entrar ali, ela vai se encaixar? Porque hoje, esse time, o Cruzeiro tá repetindo o time. Ele tá conseguindo repetir. Fantástico. Eu acho que é isso que o Leonardo Jardim tá preocupado. Não, é claro, Brenão, que eu acho que tem peças que se você olha e fala assim, cara, pra substituir pra um campeonato todo, é complicado. Quando você pensa assim, você vai perder algumas peças porque o mercado tá de olho e com certeza o mercado tá devorando com os olhos... Também a quantidade de jogos, né? Não, devorando, só pra concluir, o pensamento, devorando com os olhos grandes jogadores do Cruzeiro. Como você pega o Fabrício Bruno, tá jogando um bolão, é um cara que passagem de seleção brasileira, tem uma grande capacidade de liderança. Então esses jogadores chamam atenção. O Caio Jorge, que, cara, em 13 jogos no Campeonato Brasileiro, ele fez 12 gols. Pô, isso não tem como não chamar atenção. Mas quando você pensa assim, se perder uma peça por cartão amarelo, o elenco do Cruzeiro hoje é capaz de suprir. Você perder por uma suspensão. Agora, longo prazo, aí pode existir essa preocupação. Mas o elenco hoje, aí eu falo num todo, os atletas entenderam tão bem o que o Leonardo Jardim fala, porque olha só, eu falei sobre o tema do sincronismo, o Valu falou sobre o tema do sincronismo de uma forma geral, você repetiu o tema do sincronismo, do entendimento do que o treinador pede. Então é um time extremamente bem treinado. É muito bem treinado e é curioso, é só um detalhe que o Daniel me ajudou aqui, 14 foram ano passado, o número de assistências dele, 5 esse ano, e o Alan Patrick, que é tido e havido, e com toda a razão, o 10-10 mesmo, né? Que é o cara que dá assistência, que é o cara que pifa e tal, tem 4. Um abaixo, por exemplo, do Matheus Pereira. Né? Então, pra quem ainda não está acompanhando o que o Matheus Pereira está fazendo no Cruzeiro, daqui a pouco a gente falou de Caio Jorge na seleção. Cara, não é exagero a gente falar de Matheus Pereira na seleção. Por quê? Vocês estão muito ansiosos. Estamos. Grandes dias. 27 dias, minutos. Eu não consigo ficar calado 27 dias, nem se eu subir a montanha, meu querido. Nossa. Eu tô falando para apreciar um azeite ali no sul de Minas, que agora você sobe a montanha para experimentar. Entendi. Tem agora a rota do azeite. Boa, você vai ficar comendo. Sim, soltou intestino, beleza. Então é o seguinte, você me fez perder o falou do Matheus Pereira na seleção. Pereira na seleção. É o seguinte, com as características do Matheus Pereira, puxa pela memória aí, você não tem no futebol brasileiro. Não tem. Que faz o que ele vem fazendo. Mas o Alan Patrick tem características diferentes. Posso te perguntar uma coisa? O Matheus Pereira, você espera um pouquinho, você tá ansioso hoje, viu, pescocinho? Hoje você tá, desde a hora que eu cheguei, eu te senti bem eufórico. Tá. Você deve ter transado hoje. Então é o seguinte, que homem o Matheus Pereira, né? Que homem. Que carinhosamente o Albertinho chama de Lionel Rich. O Lionel Rich da bola. Grande homem, né, Valor? Aquele bigode. Então Daniel me salvou aqui, 14 ano passado, 5 esse ano, tá jogando o fim da bola o Caio Jorge. Agora eu tô tentando apurar aqui quais clubes fizeram, não sei se você já tem a informação, as propostas pelo KJ e pelo Fabrício Bruno, que ontem também foi uma sacanagem o que jogou. Mas o Vidalba... É meio nojento ver o Fabrício Bruno jogar? Mas no jogo de ontem eu gostei mais do Vidalba.
Sondaram? Sem proposta? Aqui, só voltando no Matheus Pereira, foi o ano passado que ele foi convocado para a seleção brasileira? Sabe quem tá te assistindo lá em Porto Alegre? Foi. Merece separar. Merece. Vê aí quem tá te assistindo. Ô, grande Marco Aurélio Souza, ó, beijão pra você, tchê. Grande alegria, tá podendo falar pra você. Parceiraço. O Marco Aurélio Souza é um irmão que eu conheci tardiamente, lamentavelmente, mas é uma grande referência. Eu vou dizer uma coisa pra você, o grande Marco Aurélio para os demais. Pra mim, mitologia. Este sim é o verdadeiro mitologia. Bom, Marco Aurélio Souza. Bom, Marcos, você tem que chamar o Valu pra participar do seu programa. Poucas figuras da comunicação deste país contam tão bem histórias e analisam futebol com uma riqueza de conteúdo como esse cara. Não é aquela chatice do tatiquês. É com uma visão diferente. O outro lado da visão do futebol, o Marco Aurélio, que tem um programa espetacular na RBS, que é o Sem Filtro, maravilhoso, que eu sempre acompanho. E tem, inclusive, um programa que o Lisca foi convidado no Sem Filtro, que é maravilhoso, vale a pena vocês assistirem. Aqui, só falando do Matheus Pereira, ele foi convocado para a Seleção Brasileira, foi na temporada passada? Sim. Hoje, olha só, hoje o Matheus Pereira joga mais do que jogou na temporada passada. Cara, ele tá jogando um absurdo de bola. E o compromisso dele, taticamente, piada. Aí ontem piada eu ouvi o que um ele tá colega jogando. nosso de São Paulo falar que o Matheus Pereira é muito bom com a bola, mas tá deixando a desejar. Que isso, pô? Sério? Então, peraí, de boa. É depois do jogo. O Valu, de verdade, é porque não tá acompanhando a vivo. Porque o que mais chama atenção, olha só, ele tá brilhando com a bola nos pés. Brilhando. Mas eu tô encantado com o compromisso dele sem a bola. Ele se tornou um terceiro volante ao lado do... Aliás, loucura. O que o Romero ia fazendo ontem no Maracanã? O que o Romero ia fazendo um gol do meio campo no Maracanã? Né, Romero. O que tá jogando o Romero, ele não errou um passe. O Cruzeiro explorou muito ontem do Fluminense. Tem a última linha defensiva. E tem aquele espaço entre o lateral direito e o zagueiro que joga pelo lado direito, o lateral esquerdo e o corredor entre... O Cruzeiro jogou várias vezes nesse corredor, sabendo da característica do Fluminense. Explicou o que fez. Exatamente. E esse passe saiu do Romero. Ele não errou nenhum desses passes. Esses passes, não é aquele passe de 2, 3 metros rasteiro, não. É aquele passe que você tem que colocar... É o passe que eu sempre falo, né? Não coloca o passe na frente 4, 3 metros pro atacante ter que correr, não. Pra colocar no pé do atacante. Acertando passes, desarmando também. Não dialoga mais com cartões amarelos. Por quê, gente? Equipe muito encaixada, todo mundo correndo muitos espaços, sobram menos espaços a serem cobertos de maneira solitária. Você não vê um jogador do Cruzeiro em grandes perseguições sozinhos. Não, você vê um bloco de jogadores, onde tá tudo muito próximo. Então, às vezes, o adversário entra tocando, mas adianta um pouco mais, vem o corte. Uma vez eu fui jogar uma pelada num sítio lá em Divinópolis, lá no sítio do seu Arlindo, sogro do Nandola, se tiver alguém do saudoso. Então é o seguinte, e aí, ô Valu, eu sempre fui um cara nota 6 na bola. Jogava esquerda. É um canhotinho com classe, né? Eu de teimoso, normalmente. E aí, fui jogar bola, quem estava no meu time? Lela, ex-volante do Guarani. Grande Lela, ídolo. E o Piolho, que foi, inclusive, campeão em Toulon, com a camisa do Cruzeiro, no Sub-20. O Piolho, craque de bola lá de Divinópolis, do Niterói. É Pioio. Que é Piolho, lá ninguém conhece por Piolho, né? Lá Piolho. E aí, eu jogando no time deles. Eles jogadores e eu teimoso. Cara, e eles me orientavam sobre os movimentos na hora da pelada lá rolando e tal. Eu tava achando que eu era um craque. Eu estava me sentindo um craque da bola. Você estava bem orientado. As pessoas acham que eu nasci desse tamanho, que eu não faço nada além Igual de falar eu. merda no Igual microfone. eu. As pessoas acham que você nasceu assim e tal. Né? E aí eu me senti um craque. Outra coisa, eu já falei várias vezes aqui, quando você tem, por exemplo, um grande líder, né? Você trabalha em algum ambiente, tem um grande líder, que aponta caminhos, né? Que sabe explicar, sabe apontar caminhos, sabe ensinar, tem talento. Cara, o Léo Jardim, se você pegar a coletiva do Léo Jardim, sendo um leigo, você passa a enxergar coisas. Você aprende um pouquinho, né? Você passa a enxergar coisas no jogo. Sim, exatamente. Né? Ele é didático. Que você não enxerga Ele atualmente. fala Então do ele jogo. chega na coletiva de forma fácil, com uma linguagem de fácil entendimento, A sonora que sem usamos. abusar dos termos técnicos. Né? Ele explica de uma maneira que até o mais tolo entende. Então isso é muito interessante. Eu fico imaginando, porque você teve professores ao longo da vida que tinham mais facilidade para te ensinar. Sim. Né? A professora que me ensinou matemática é a dona Mara, ela que me ensinou matemática. A sua mãe marcou minha vida como professora porque foi quem melhor me ensinou. O pouco que eu sei foi sua mãe, que as demais tiveram uma dificuldade tremenda. E olha, eu não tô puxando saco, você sabe muito bem que você falava da sua mãe antes de te conhecer, inclusive. Exatamente. Então, o que eu tô querendo dizer, um treinador, galera, um treinador de qualidade, que sabe ensinar, que vende a ideia e um elenco de 28 jogadores compra, esse cara merece realmente. Eu tô vendo muita gente falar da questão do Alexandre Matos, que montou o time, que ele que trouxe o Léo Jardim, era pra ter sido o Renato Portaluppi. Sim, nós não podemos esconder que teve participação do Alexandre Matos. Mas quem fez acontecer e o momento que tudo passou a acontecer foi, curiosamente, quando o Matos saiu do circuito. Mas que com os jogadores que estavam aqui, o Leonardo Jardim pegou e falou assim: esses jogadores não foi eu que montei, mas eu vou fazer o possível pra fazer esse time jogar. E fez. E vendo a coletiva dele ontem, o que me chama a atenção é o seguinte: pega aí, qualquer site aí, tem alguma polêmica?
Não. Você tem alguma vez, desde quando o Léo Jardim aqui, tem Não. alguma fala dele que cria polêmica? Não. Ontem ele fez questão de Tem a sinceridade. elogiar o Renato Gaúcho e os treinadores brasileiros. Ele abre a coletiva falando disso, Breno. Pra poder Ele falar, abre a olha, coletiva parabéns falando aí, fizeram um grande trabalho e tal. Em contrapartida, os treinadores brasileiros o tempo todo Sim, porque quer dar uma- O próprio Abel né? até, não, pra não ficar, É. o próprio Abel até, que Quer é dizer, ele faz uma conterrâneo. política de boa vizinhança ali, né? Coloca tudo ali, porque tinha muitos, inclusive, jornalistas do Rio de Janeiro. Sim. E o tempo todo, quando falam ali, ou querem colocar o Cruzeiro como favorito, ou já ganhou, né? Ou projetar o Cruzeiro como campeão, o que ele fala? Não, minha preocupação, próximo jogo. Exatamente. Minha preocupação é o O próximo Juventude jogo. tá descansado, Juventude, tem dia- Ele muda o discurso, ele não pega o holofote pra poder jogar em cima de, olha, é o favorito. E nem em cima dele, né, Breno? Nem em cima. Ele, cara, além de tudo, ele é muito inteligente. Muito inteligente, Muito né? inteligente, e Isso ele aí. sabe aonde falar, ele é muito articulado, é um estrategista, e com isso, ele tem o dom da palavra, né? Ele compra o grupo e também a torcida. Sim. Porque a Ele torcida ganha, né? tem Compra segurança, não, ele né? ganha. Ele ganha. A torcida tem a confiança. Ele é um cara que você falou muito bem. Você ouve a entrevista, ele que tem uma tranquilidade. Absoluta. Né? Não parece que tem nada de problema. E ele Mesmo nos passou, momentos mais difíceis. e né? ele passou por um turbilhão aqui. Sim. Passou. Né? Mas o do Campeonato Dudu, Mineiro aí, quando Dudu, anos 90, ele saiu da Campeonato Mineiro. Sul-Americana, né? Ele é eliminado de um Campeonato Mineiro. O Cauã Boneco. joga o jogo que jogou ontem porque a opção dele não contar mais com o Marlon. Exato. Exatamente. Que o Cauã joga ontem. Só falar pra encerrar da Posso minha só parte. só pedir o pessoal, já que a audiência está espetacular. Senta o dedo aí, likezinho, pô. por gentileza, uma dedadinha de leve. dedo aí. do Jardim? Vamos sentir o dedo do Jardim juntos, Pode ter por gentileza. superchat hoje na sexta-feira? Pode, não pode? Pode. Superchat, tem alguns aqui, Tem inclusive. pode. Teve um cara que escreveu assim, ó, não manda mensagem se não for superchat, não, que o HG não lê. Não leio mesmo. Tem que ser superchat, porque pra gente registrar aqui, tem que ter um dinheirinho pra pingar na conta, pô. Porque custa caro manter a estrutura. Então é o seguinte, um likezinho, já que tem muita gente, 50 mil pessoas aqui, um like, não vai te custar nada, uma dedadinha de leve. aí, Pode por também gentileza. compartilhar, né? Nos grupos do Melhor WhatsApp, ainda, né? né? Clique no Melhor compartilhar. nos Dados de um time equilibrado, né? O Cruzeiro tem hoje a terceira melhor defesa, apenas 9 gols sofridos. A gente se lembra daquele Cruzeiro no início de 2025 que não conseguia, né? Tinha uma longa sequência tomando gols gols. sofridos. Isso, de Se não me gols engano, foram sofridos. 12 jogos seguidos. Ou 14, enfim, foi algo uma do coisa tipo. assim. Cruzeiro tem hoje a terceira melhor defesa, apenas 9 gols sofridos. Cruzeiro com os 2 gols marcados ontem já estava nessa posição, mas aumentou. É o segundo melhor ataque. Cruzeiro marcou 23 gols em 14 jogos. Só perde pro Flamengo e por 3 gols. O Flamengo tem 26 gols marcados. O Cruzeiro é o melhor mandante da competição neste momento e é o terceiro melhor visitante. Isso depois de 14 rodadas. Claro que é muito difícil, faltam 24 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, mas equipes que conseguem equilibrar esses números de ataque, defesa, aproveitamento dentro e fora de casa, são equipes que conseguem conquistar grandes objetivos dentro da competição. Posso só complementar isso Você aí? pode O complementar. Balu estava falando a respeito dos números do Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro. Jogando no Mineirão são 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Então é o melhor mandante, como o Balu colocou. E agora vai enfrentar o Juventude, que é o pior visitante. 5 jogos até aqui, 5 derrotas, 1 gol marcado e 17 sofridos. Esse é o próximo adversário do Cruzeiro. Juventude, meu querido, prepara o lombo! Eu sinceramente, eu respeito o futebol. Acho até que porque o Cruzeiro tem dificuldade com quem se fecha a bem. armadilha né? tá exatamente onde você não consegue enxergar, né? Agora, o bom momento do Cruzeiro faz do Cruzeiro muito favorito. Muito. O momento do Juventude faz do Juventude uma presa que pode parecer fácil, mas todo cuidado é pouco. Eu né? vou profetizar aqui. Pode virar 17 nas gols costas, sofridos. Deixa eu vou só mandar um profetizar, abraço aqui, pode pode ser? mandar, pode mandar. Eu tô te sentindo meio Não, não, sorumbático eu hoje, não tá? não tô, não. Pelo contrário, Não, né? que Daqui a que é pouco nós isso? vamos falar. Não, Deixa eu mandar um beijo aqui pra Valentina, que é filha do grande Rodrigo, que é o gestor da HG Play, que inclusive estão ouvindo a gente. Valentina, um beijo pra você, filha do Rodrigo, um doce de menina. Então, muito obrigado pela audiência e parabéns pelo pai que você tem. Você, Rodrigo, parabéns pela filha que tem também. Agora pode falar, Breno Galante. Ô, Elton, Senhor, Caio Jorge meu tem nome é com E, tá? 13 Meu nome é jogos, com E. 13 jogos. Só deixando isso fixo. 13 jogos, 12 gols 12 marcados gols. e 2 assistências. vou te falar que no domingo, o jogo é domingo, né, Valor? Domingo. Isso, domingo 16 horas, ele vai finalmente passar o Cruzeiro. número de gols em relação aos jogos, ok? Pode ser. Vai Finalmente passar. o Cruzeiro E- Pode Caio ser. Jorge Se ele faz mais 2, vai né? passar o número de gols em relação aos Como é que tá a jogos. situação Ele do vai Cruzeiro? deitar contra o Juventude. Não tem Como é que tá a dúvida situação do Cruzeiro como mandante? É essa aí. 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Aí você enaltece o papel do Cruzeiro como mandante, aí eu digo pra você que quando o Flamengo veio, o Cruzeiro ganhou. Quando o Palmeiras veio, o Cruzeiro ganhou. Bahia. Aí quando o Bahia veio, o Cruzeiro Tava ganhou. bem o Bahia. Bem. Aliás, um Não- time não muito tá mal, justinho e mas tal. não, Não, Bahia é melhor. time bom. Aí o Cruzeiro vai jogar no Rio de Janeiro, aí ele pega o Botafogo. Aí ele pega o Fluminense. E aí o que acontece? Botafogo. Botafogo Cruzeiro ainda não Desculpa, jogou. o Fluminense. O que Fluminense. acontece? Cruzeiro ganha. Então não é uma marca registrada só do que faz dentro de casa. Ele sai, ele pega e ele ganha. Então ele ganhou do Fluminense fora,
Ele ganhou. Quais os outros jogos, o valor relevante que a gente pode falar de que o Cruzeiro fez fora e fez bem? Fortaleza, foi? É que assim, o Fortaleza não tá vivendo um grande momento, mas também não acho ruim. Isso, eu não acho que é todo mundo que vai lá no Castelão e vai bater na cara do Fortaleza daqui até o final do campeonato, entendeu? O Sport tá vivendo uma situação, né, péssima, o Cruzeiro, mas o Inter perdeu 2 pontos pro Sport lá na Ilha do Retiro, né? O Cruzeiro foi lá e fez um 4-0 assim, acachapante, né? Você ganhou no primeiro tempo lá praticamente, fez 3-0. Você citou um time aí que talvez tenha sido o pior jogo do Cruzeiro fora, né? Exatamente contra o Inter, né? É porque o Inter tem um contexto, né? Primeiro, era a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e, pra mim, acontece aquela expulsão injusta do Jonathan Jesus. Verdade. E a gente acaba perdendo até a capacidade de avaliar o que seria aquele jogo, o Cruzeiro com... O Inter tava muito... Era aquele momento melhor do Inter na temporada. Bem melhor do que esse agora até que o Inter vive. Então é um jogo que tira um pouco da nossa capacidade. Depois daquele jogo, é de fato o Fluminense o adversário mais complicado que o Cruzeiro enfrenta, mas aí o Cruzeiro já enfrenta com uma condição de fazer o jogo que fez ontem. Pode colocar 2 jogos... são, assim, importantíssimos nessa trajetória do Léo. A gente pode falar o do São Paulo e o do Fluminense. Sim, são jogos, assim, bem marcantes, assim. E também, porque a construção, né, o do São Paulo, time, pra mim, é fundamental. A construção de um time que vai se candidatando a, quem sabe, brigar por algo além do seu objetivo, passa por vários jogos e vai passar ainda por vários, porque afinal de contas temos mais 24 jogos ainda, né, Breno? Mas eu pego até, quando você fala do jogo do São Paulo, o Vidalba fala após o jogo do Grêmio, onde ele é elogiado e consegue marcar o seu primeiro gol, aliás, né? 2 jogos em sequência, com os zagueiros também contribuindo, e o Cruzeiro passou a ser um time agora que faz gols de bolas paradas, que o Cruzeiro não fazia. Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro tem 4 gols de bolas paradas. Fez 2 contra o Palmeiras, fez 1 contra o Grêmio e fez mais 1 ontem. Contra o Vitória, não dá nem pra considerar jogo e etc. Mas o Vidalba fala o seguinte: naquele jogo que eu fui titular com o Fabrício Bruno, exaltando o entrosamento entre os dois, a gente conversou e falamos o seguinte: vamos jogar simples. Vamos jogar o mais simples que pudermos. Então é o entendimento do momento que o Cruzeiro passava. E dali por diante, o time vem e vem o jogo contra o Bahia, o Cruzeiro vai dando essa escalada gradativa. O senhor vai ler superchat? Se eu posso ler uma mensagem que não é superchat, claro, é porque ele descobriu a roda. Depende, se estiver pagando. Não, essa não pagou. Mas ele descobriu a roda. E eu acho que quando uma pessoa descobre a roda, eu acho que ela precisa ganhar esse destaque. Grande Claudinei Mendonça. Ele tá falando assim: jornalista é um bicho vira-lata. No começo do ano ninguém elogiava. Agora baba ovo toda hora. Sou atleticano, mas eu gosto muito do Valor. Esse ponto aí você tá perfeito. Porque tem que gostar do Valor mesmo, porque ele é bom. Não é pouco bom, não, é muito bom. Agora, meu querido, se o futebol do Cruzeiro não estava aparecendo no início do ano, aí ninguém dá pra elogiar, não. Tem que salvar o Thiago Fernandes. Tem que chamar a atenção. Não, peraí, tem que chamar a atenção. Não cai nem no contexto, mas não tinha como elogiar. O Cruzeiro saindo do Campeonato Mineiro pro América, perdendo jogo a rodo no Campeonato Mineiro. Não tem jeito de elogiar. Mas aí as coisas começam a funcionar. Aí, meu irmão, aí você elogia. Como é que é o nome dele? Grande Claudinei Mendonça, descobriu a roda. Parabéns! Deixa eu te dizer uma coisa, Claudinei. A economia é volátil, na política também, né, as avaliações elas vêm e vão. No futebol não é diferente, cara. O futebol não é diferente, é cíclico. Então se começa uma temporada, por exemplo, quando começou a temporada, a gente apontava para o Internacional, no início de temporada, falava: o Internacional vai brigar nas cabeças. E olha o Internacional hoje, em relação inclusive até ao Grêmio. Então, é assim, não é a imprensa, isso é assim, é o futebol como ele é, não tem como a gente fugir disso. O Igor Gabriel mandou aqui 5, até agora uma janela fraca do Cruzeiro, HG, já dá pra pedir Ô, louco. Que isso? Ô, Igor, a gente até escolhamba, mas peronomútil, né, muchacho? Abraço aí, Igor Gabriel, muito obrigado. Tem mais um aqui do Evandro, mandou $1,99, o correspondente, hoje uns R$800, né? E aí, Valu, cabuloso. O Valu já falou, Everton sentiu o dedo do Jardim profundamente. O Igor mandou mais um aqui, mais R$2. O Jardim aprendeu muito vendo vídeos do Mano Menezes. O Trump chinês, Breno, fala aí mal do Cruzeiro na frente do Valu, pra te explicar como está a gestão do clube na live. Na sua live ontem você falou sobre que a dívida do Cruzeiro aumentou. Você falou isso na live ontem? Não. Eu falei. Ele pode ter falado o seguinte: por que o Atlético não tá investindo igual o Pedrinho hoje? Eu falei que o Atlético fez isso em 2020. Quando o Atlético assumiu, investiu igual o Pedrinho agora, fez a mesma coisa. E aí a sua dívida aumenta também porque você faz investimento. E que hoje o Cruzeiro tem dívida como o Atlético tem, só que o Cruzeiro tem uma renegociação judicial e o Atlético não tem. E hoje, então, o Cruzeiro tem esse gasto para poder investir. O Pedrinho chegou agora com a mesma vitalidade que os 4S chegaram em 2020. O que eles fizeram? Montaram um grande time e tiveram retorno. O Cruzeiro tá fazendo uma coisa agora. O Daniel Rosa, que é operador de vídeo aqui, tá dizendo que lá no Rio de Janeiro fizeram mano a mano e colocaram o Nonato como melhor que o MP10, você tá brincando. Parabéns. O Jonathan Henrique. Depois que colocaram o René melhor que o Cocorela, filho. O Nonato melhor o portal da loucura no futebol. Coloquei. Pois é, aí tá liberado, tá tudo certo. Mas o critério é meu, posso falar da maneira que quiser, por isso que eu não critico os colegas do Rio de Janeiro. O cara também acha, então ponto, isso. Mas esse portal foi aberto aqui. Só leio a informação. Tá tudo bem.
Nossa, nem o Nonato acha isso, cara. Hã? Mano, diga pra ele, cadê o Nonato? Nonato! E o Renan também não acha, não. Fazer uma videochamada com o Nonato. Meu problema com o Cucurella é pessoal. É. O Jonathan tá dizendo aqui, esse dedo do Jardim tá gostosinho demais. Tomara que esse dedo vá até o final do ano desse jeito. O Jonathan Henrique, 10ão. Mandou mais 20ão aqui, mas o Jonathan, eu não vou ler até o final, não, porque aí sua mensagem entra num esquema aqui que eu não gosto, cara, sabe? De tratar, nem se fosse o contrário, tá, Jonathan? Tá falando aqui, notícias do Cruzeiro, jogando bem, tudo em dia e etc. Aí falando do rival aqui com salários atrasados, derrotas, não, o Atlético inclusive venceu. Ganhou a gente ontem. inclusive vai falar disso daqui a pouco. Galo ganhou. Um intervalo, mas é no pique, daqui a pouco na volta vamos falar do Atlético que ontem também ganhou. Até já.